identificam 2 fatores que seriam fatores de extremo risco ao fazer esse deploy, né? Ao fazer esse lançamento dessas ferramentas todas de inteligência artificial. O primeiro fator era você dar acesso a todo o conhecimento da web. Na hora que você dá esse acesso, as ferramentas passam a saber absolutamente tudo. E o segundo fator é que você prepara esses modelos para terem capacidade de agenciamento, de se tornarem agentic, né? Que são, ou seja, eles têm iniciativa própria, eles realizam fatos por você, eles não apenas respondem ao que você faz, mas eles têm aí quase que um livre-arbítrio para isso acontecer, né? E essas 2 coisas, que seriam os grandes guardrails, né, para você evitar que isso tomasse conta da internet com acesso a absolutamente tudo, simplesmente eles desconsideraram ao longo do desenvolvimento, né? E isso acaba por trazer vários riscos. Claro, nós vamos falar de lado positivo aqui também, mas sim, a gente ouve quase que unanimidade entre os grandes especialistas, inclusive o próprio Elon Musk, que diz que existe aí entre 10% e 20% de risco dessas ferramentas criarem um verdadeiro caos e talvez até exterminar a raça humana, né? Você fala, puxa, mas 10% não é tanta coisa assim. Quem de nós aqui entraria num avião sabendo que você tem 10% a 15% de chance aí desse avião cair? Ninguém, obviamente ninguém. E isso é algo que se fala bastante. Como é que você vê, se você fazendo parte desse time de pesquisa e tentando trazer um pouco mais de segurança para o modelo, como é que você vê essa história aí? Se a gente pegar o GPT-5, né, que agora é o novo modelo que a gente foi apresentado, ele é o primeiro modelo, pelo menos da OpenAI, que apresenta, segundo o System Card dele, ou seja, o documento que analisa isso, risco baixo para... alucinação. Para alucinação e para um dos fatores de riscos catastróficos, que é para ameaças biológicas. Você fala, pô, mas risco baixo ainda não é perigoso. É um risco, né? Mas foi o primeiro que alcançou... Aí seria o quê? Alguém mal intencionado usar o GPT para criar uma arma biológica. É isso ou não? Foi o primeiro Pode exterminar a raça humana. Foi o primeiro que saiu da categoria nulo. Ou seja, você sair de risco zero para algum risco, é o que você falou, 10, 15, 5%, você embarcaria no avião. Nesse caso, eles estão falando que é uma ferramenta que pode alavancar alguém com nível expert a desenvolver algum tipo de ameaça biológica não conhecida previamente. Quanto maior o grau de alavancagem, assim, você pegar um expert e fazê-lo criar algo nocivo, já é uma ajuda. Mas ela ainda é uma ameaça de pequeno risco. Imagina você pegar um leigo e fazê-lo ser capaz de criar uma ameaça, esse seria o nível máximo. Então, nessa escala, eles mensuram o quanto que a IA ela foi um elemento de alavanca para o desenvolvimento ou para o atalho na construção desse tipo de ameaça. Então, sim, a gente vai ter que lidar com isso enquanto sociedade, porque agora existe algo inteligente entre nós, ou algo que amplifica essa inteligência de todos nós. E aí, qual direção isso vai ser utilizado? Acho que essa é uma das grandes questões, né? Esse é um grande problema. Tem alguns pontos que eu queria trazer aqui na mesa. O primeiro, acho que foi na semana passada, o Grok, do Elon Musk, lá do X, ele teve uma ferramenta que faz imagens e vídeos que tem um conteúdo que a ferramenta chama de Spice. Moral da história, as pessoas colocavam fotos de celebridades e fazia com que essas celebridades ficassem nuas na simulação. Teve um caso com a Taylor Swift, saiu na The Verve, não sei o que lá. Engraçado, eu fiz o teste e não consegui. Você não tem o Spice. Não tem o modo Spice? Não. Você não saiu sem roupa? Não? Tentei ver por gelado, ele não adivinhou. É só para quem paga determinada assinatura. Não é aberto. É porque o meu Grok é pago, mas eu fui testar para ver. E é só no aplicativo do Grok também, não é no computador. Beleza. Aí começou essa discussão. O que pode e o que não pode. Aí começaram a levantar o seguinte, bom, se o cara fizer uma imagem, primeiro, né, a primeira coisa, é o programa que é responsável ou é o cara, se ele fez um uso indevido? Então, você foi lá e fez a Taylor Swift e publicou, você é o responsável por isso. Beleza. Aí começaram a extrapolar na filosofia. E se você pegar uma pessoa que faz uma imagem de uma criança nua, pedofilia. Só que o modelo deve coibir ou a pessoa... O problema é a pessoa que seria pedófila e, se ela não usar isso, outro. E mais, começaram a falar assim, não, mas talvez seja melhor que ela use crianças fictícias do que crianças reais disso. E aí, como é que você vê isso? Porque eu não tenho a menor ideia, assim, tá, o que deveria ser isso? Porque, no final, você está falando de um mundo virtual
E o crime está sempre no usuário e não no programa. Essa é uma boa discussão, né? Porque facilitar crime é crime. Porque na prática, você pegar uma imagem de uma pessoa, manipular e eventualmente gerar uma imagem de alguém numa situação indevida, nua, Mas enfim... vamos supor que é uma imagem sintética de uma pessoa que não existe, né? Mas poderia ser algo que alguém faz no Photoshop. Claro. Mas dependeria da sua habilidade em fazer isso. Sim. A questão é que a IA, ela elimina essa Necessidade da habilidade. questão da questão técnica e você pode criar um contexto completamente sintético a fim de manipular alguém ou de persuadir alguém. Então, essa é uma zona super cinzenta, né, da gente falar de quem que é a responsabilidade. Porque se a ferramenta entrega um conteúdo imoral e ilegal, ela deveria não entregar ou a culpa é de quem pediu? Na indústria se fala muito em responsabilizar o modelo, ou seja, ele deveria ter capacidade de interpretar aquela requisição e falar, puxa, não, isso aqui não faz sentido. Isso não está alinhado com aquilo que eu fui preparado para fazer Então, e eu deveria aí ser resistente a entregar. Aí você tem um problema que é o criador do modelo, você está dando um poder de ele falar o que é certo e o que é errado no mundo, como o dono da razão. E o segundo ponto, a própria OpenAI, um dia antes de anunciar o GPT-5, ela anunciou alguns modelos Você roda no seu computador, open roda no source. seu computador. E aí? Então, quer dizer, me parece uma briga já perdida. Porque a pessoa que quiser, ela vai fazer no computador. Já tem dela. modelo open source, Se a entendeu? pessoa quiser usar uma IA Já existe. para fazer uma guerra biológica, Ela a vai pessoa que fazer. tem isso na cabeça não vai ser a restrição online que vai impedir. E eu acho aqui, Samir, desculpa te interromper aqui, a única solução para isso, eu também já refleti sobre isso, já conversei muito sobre esse tema, volta para um tema que é extremamente complexo, que não é um resultado de curto prazo, que na verdade é o próximo tema que eu quero puxar aqui para conversar com o Magro e com todos os nossos queridos parceiros aqui do Miragem, que é a única maneira de você conseguir evitar isso é você trazer para o ser humano, o usuário de todas essas ferramentas, mais consciência, mais valores éticos, mais valores morais, mais capacidade de discernimento do que é certo e do que não é certo, do que é bom, do que é indicado, do que não é. Claro que não é uma solução simples, não é algo de curto prazo, mas eu acho assim que se for olhar o mundo, aparentemente, hoje, a nossa sorte é que tem muito pouca gente do mal. Porque o que já existe de ferramenta disponível, que poderia acabar com o mundo num instante, é muito fácil hoje em dia com o que já existe. Então, nossa sorte é muito pouca gente ainda do mal.